Ela entrou no banco com um envelope. Ele olhou para ela e decidiu em segundos que sabia exatamente quem era. Rasgou o cheque, virou as costas. Nunca imaginou que aquela mulher calada guardava um segredo capaz de destruir tudo que ele construiu. O cheque estava intacto quando Marina Fontes entrou no Banco Meridional naquela manhã. Ela segurava o envelope com as duas mãos, não por nervosismo, mas pelo peso do que ele representava. Dentro daquele papel havia muito mais do que um valor impresso. Havia noites sem dormir. Havia uma promessa feita diante de um túmulo. Havia anos inteiros de silêncio e reconstrução que ninguém naquela agência conhecia e que ela não tinha a menor intenção de contar. A fila andava devagar. Marina esperou sem impaciência, como quem aprendeu que o tempo é apenas mais um teste. Ao seu redor, o movimento habitual de uma agência bancária num dia comum. Pessoas de cabeça baixa no celular, um senhor de cabelos brancos reclamando do caixa eletrônico, duas jovens atendentes trocando olhares entediados. Nada fora do normal. Até o momento em que Henrique Salles cruzou o salão. Ele era o tipo de homem que entrava em qualquer ambiente como se o ambiente tivesse sido construído para recebê-lo. Passos largos, postura de quem sabe que é observado e gosta disso, uma expressão entre o sorriso e o escárnio que ele usava como uniforme há anos. Gerente-geral da agência havia bastante tempo, Henrique conhecia cada canto daquele lugar e tratava cada pessoa dentro dele de acordo com uma hierarquia invisível que só existia dentro da sua cabeça. Marina chegou ao guichê. A atendente, Cíntia Ramos, recebeu o envelope com cuidado profissional, abriu o cheque e então, apenas por um segundo, os olhos dela se detiveram no valor. Era um cheque emitido pela construtora Vértice, nominal a Marina Fontes, no valor de R$225 mil. Pagamento final referente a uma consultoria técnica prestada. Cíntia começou a digitar os dados no sistema com naturalidade. Era um cheque de valor alto, sim, mas cheques assim existiam. Empresas como a construtora Vértice existiam. E Marina tinha conta naquele banco havia anos. Uma conta simples, com movimentação modesta, mas regular e sem nenhuma irregularidade registrada. Foi então que Henrique se aproximou do guichê. Não por necessidade operacional, não porque Cíntia tinha pedido ajuda, mas porque ele viu o cheque pela lateral, viu o valor, viu Marina, com sua aparência simples, sem adornos, sem o tipo de postura que ele associava a pessoas com R$225 mil para depositar, e algo dentro dele decidiu, naquele exato instante, que aquilo não estava certo. "Posso ver esse documento?" ele disse, estendendo a mão por cima do ombro de Cíntia sem nem olhar para ela. Cíntia entregou. Marina observou em silêncio. Henrique virou o cheque de um lado para o outro com uma lentidão deliberada. Levantou-o contra a luz. Apertou os olhos. Fez todo aquele ritual com a clareza de quem não está verificando nada. Está construindo um espetáculo. Ao redor, outros atendentes começaram a notar. Uma cliente na fila seguinte esticou o pescoço. O senhor dos cabelos brancos parou de reclamar do caixa eletrônico e prestou atenção. "A senhora tem algum documento que comprove o vínculo com essa empresa?" Henrique perguntou, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "Tenho o contrato de prestação de serviços, se necessário." Marina respondeu, calma. "Contrato." Ele repetiu a palavra como se fosse engraçada. "Qualquer pessoa pode imprimir um contrato em casa, senhora." O atendente do guichê ao lado olhou para o chão. Cíntia cruzou os dedos debaixo da mesa. "Esse cheque pode ser compensado normalmente pelo sistema," Cíntia disse com cuidado, sem olhar para o chefe. "A conta da cliente não tem restrições Cíntia." A voz de Henrique cortou o ar como uma régua batendo numa mesa. "Não precisei da sua opinião." Silêncio completo. Ninguém respirou com força por alguns segundos. Marina olhou para Henrique com a serenidade de quem está vendo algo que já viu antes. Não aquele homem específico, mas aquele tipo de homem. Aquele gesto, aquela escolha. Ela conhecia bem. "Senhor," ela disse sem elevar a voz, "esse cheque é legítimo. Posso apresentar qualquer documentação que o senhor considere necessária. Mas gostaria de saber qual é exatamente a suspeita." Henrique se endireitou. Havia uma pequena plateia agora. Não enorme,
mas suficiente para que ele sentisse o que sempre sentiu naquelas situações. O prazer de ser o centro. O prazer de ser o que decide. A suspeita, ele disse devolvendo o cheque para Cíntia com um gesto lento e teatral, é que cheques nesse valor, depositados por pessoas sem movimentação compatível, são o método mais antigo de irregularidade financeira que existe. Ele olhou para Marina diretamente. E o Banco Meridional não opera com descuido. Uma cliente na fila murmurou algo para a pessoa ao lado. O senhor dos cabelos brancos balançou a cabeça. Marina respirou fundo. Não de nervosismo, mas de algo diferente. A respiração de quem está segurando uma resposta que poderia encerrar tudo naquele segundo e escolhe, conscientemente, não usá-la ainda. Então o senhor pode me indicar o procedimento correto para a verificação? Ela perguntou. O procedimento correto, Henrique disse. E algo na voz dele mudou. Ficou mais fria, mais calculada, como se ele tivesse chegado a uma decisão. É que eu não vou autorizar esse depósito hoje. Cíntia virou a cabeça devagar. Não vou autorizar porque esse cheque apresenta características que justificam análise aprofundada. E análise aprofundada leva tempo. Semanas, talvez. Semanas, Marina repetiu. Semanas. E então, e esse foi o momento que ninguém ali esqueceria, Henrique Salles pegou o cheque de volta da mão de Cíntia, olhou para Marina com um sorriso que não tinha calor nenhum e rasgou. O som foi pequeno, seco, quase discreto para um gesto tão enorme. Primeiro ao meio, depois ao meio de novo. 4 pedaços de papel espalhados sobre o balcão do guichê. Pedaços que representavam 225 mil reais. E muito, muito mais do que isso. A agência congelou. Cíntia colocou a mão sobre a boca. O atendente do guichê ao lado se levantou sem querer e voltou a sentar. A cliente que murmurava ficou muda. O senhor dos cabelos brancos deu um passo à frente, como se fosse dizer algo. E então parou. Porque às vezes o espanto paralisa mais do que qualquer palavra. Em caso de suspeita de irregularidade, Henrique disse com uma voz agora completamente controlada, quase professoral. Documentos questionáveis não são devolvidos ao portador, são inutilizados. Ele varreu os pedaços para o lado com a mão como se fossem migalhas. A senhora pode contactar a empresa emissora para uma nova via. Se o cheque for legítimo, claro. O claro final carregava tudo que ele não precisou dizer em voz alta. E todos na agência ouviram. Marina olhou para os pedaços de papel sobre o balcão. Ficou assim por alguns segundos. Segundos que pareceram minutos para todos que assistiam. Não havia tremor no corpo dela. Não havia lágrimas. Havia algo que era quase o oposto das lágrimas. Uma clareza absoluta, silenciosa, que chegava devagar como maré enchendo. Ela abaixou os olhos. Juntou os 4 pedaços de papel com cuidado, como quem recolhe algo sagrado. Dobrou. Guardou no envelope. Fechou o envelope. E então olhou para Henrique Salles uma última vez. Obrigada pelo atendimento, ela disse. A voz estava completamente inteira. E saiu. Nenhum passo mais rápido que o outro. Nenhuma pressa. Apenas aquele andar tranquilo que tinha quando entrou. Como se o mundo lá fora fosse exatamente igual ao que ela deixou, e como se aquele momento não tivesse sido capaz de arrancar nada dela. Henrique a viu sair pelo vidro da entrada e soltou um ar pelos lábios, satisfeito consigo mesmo. Pode chamar o próximo, ele disse para Cíntia, ajeitando o crachá no peito. Cíntia não respondeu. Ficou olhando para a porta por onde Marina tinha saído, com uma expressão que Henrique não se deu ao trabalho de ler. Se tivesse lido, teria visto algo entre o desconforto e uma pergunta que ela ainda não sabia formular. A pergunta que nascia toda vez que alguém assistia a uma injustiça e ficava calado. Mas havia outra pessoa naquela agência que viu tudo. Uma pessoa que não estava na fila, não era funcionária, e não tinha nenhum motivo aparente para estar ali naquela manhã. Sentado numa das cadeiras da área de espera, com uma pasta sobre os joelhos e um celular na mão, havia um homem de cabelos completamente grisalhos que observou cada segundo da cena sem tirar os olhos do guichê. Quando Marina saiu, ele ficou imóvel por alguns instantes. Depois tirou os óculos com cuidado. Limpou as lentes devagar, com aquela calma de quem precisou aprender a controlar muito bem o que sente por dentro. Tornou a colocar, e então pegou o celular
e discou um número que muito poucas pessoas no país tinham acesso. Precisamos conversar, ele disse, quando atenderam do outro lado. Agora. Sim. É sobre o Meridional. Fez uma pausa, ouviu, e completou, com uma voz que não tinha urgência, mas tinha um peso que atravessava a linha. Porque o gerente da agência central acabou de rasgar um cheque na frente de toda a agência. E a mulher para quem ele fez isso? Ele olhou para a porta de vidro por onde Marina tinha desaparecido. É quem você pensa que é. Do outro lado da linha, o silêncio durou exatamente 3 segundos. 3 segundos que eram o tempo suficiente para o mundo começar a mudar de lugar. O ônibus estava quase vazio quando Marina embarcou. Ela escolheu o último banco, o de sempre, quando precisava pensar sem ser vista. Encostou a cabeça no vidro frio e ficou olhando a cidade passar lá fora com aquele olhar que não estava vendo a rua. Estava vendo outra coisa. Algo que só existia dentro dela. O envelope estava no colo. 4 pedaços de papel dentro de um envelope fechado. 225 mil reais inutilizados num gesto de 10 segundos. Qualquer pessoa que a visse ali naquele momento diria que ela estava bem. Postura ereta, rosto tranquilo, mãos paradas sobre o envelope sem tremor nenhum. Mas Marina Fontes sabia, melhor do que ninguém, que existem 2 tipos de dor. A que aparece no corpo e a que escolhe um lugar fundo, quieto, e fica lá, silenciosa e pesada como pedra no fundo de um rio. Essa era a segunda. Não era o dinheiro. Nunca foi só o dinheiro. O cheque podia ser reemitido, o valor podia ser recuperado, a construtora Vértice não fecharia as portas por causa de um contratempo burocrático. Marina sabia disso. Ela mesma ligaria para o escritório responsável assim que chegasse em casa, explicaria a situação, resolveria. O que não se resolve tão facilmente é a sensação de ser olhada e não ser enxergada. De entrar num lugar com a cabeça erguida e sair com os pedaços de algo seu espalhados sobre um balcão, como se tudo que ela era, tudo que havia construído, pudesse ser descartado com um gesto de quem nem se deu ao trabalho de perguntar. Marina fechou os olhos, e atrás delas apareceu, como sempre aparecia nos momentos assim, o rosto de Renato. O rosto do marido não tinha mais o mesmo contorno preciso de quando ele estava vivo. Com o tempo, as memórias ganham uma leveza estranha, como fotografias expostas demais à luz. Mas os olhos dela ainda conseguiam encontrar a expressão que ele tinha quando dizia: Marina, o mundo vai tentar te fazer pequena. Não deixa. Ela não deixou. Nunca deixou. Mas havia dias em que manter o tamanho custava mais do que ela esperava. O ônibus parou na esquina de sempre. Marina desceu. O apartamento ficava num bairro simples, numa rua com árvores antigas que cresceram tortas e bonitas ao mesmo tempo. Era um espaço pequeno, mas cuidado com o carinho de quem aprendeu que dignidade não depende de metragem. Havia vasos de plantas na janela, uma estante de livros que tomava uma parede inteira, e no corredor, emoldurada com cuidado, uma foto em preto e branco de 3 pessoas. Uma mulher mais velha, Marina jovem, e um homem sorrindo de lado com os olhos semicerrados de tanto sol. A chave mal tinha girado na fechadura quando a voz veio do interior. Mãe! Lucas apareceu no corredor com um livro aberto na mão e a expressão de quem leu a sala inteira em meio segundo. Ele tinha esse dom, herdado de Marina, embora ela nunca tivesse admitido isso em voz alta. O dom de olhar para uma pessoa e saber, antes de qualquer palavra, que alguma coisa havia pesado. Tudo bem, Marina disse, antes mesmo que ele perguntasse. Eu não perguntei nada, mas ia perguntar. Lucas fechou o livro devagar. Tinha os ombros já quase de adulto, mas os olhos ainda guardavam aquela mistura de menino curioso e jovem que aprendeu cedo a se preocupar com coisas além da idade. Desde que o pai partiu, ele havia assumido uma vigilância silenciosa sobre a mãe que Marina às vezes precisava conter, porque havia momentos em que ela olhava para o filho e via nele um peso que um jovem não deveria carregar. A vovó deixou sopa no fogão, ele disse. Ótimo, estou com fome. Ela passou por ele e foi até a cozinha. Lucas ficou parado no corredor por um instante, olhando para as costas dela, para o envelope que ela ainda segurava, para a postura que era firme demais para ser natural, e então seguiu. Dona Sônia estava sentada à mesa com um bordado no colo e os óculos escorregados no nariz. Aos seus anos, ela havia desenvolvido a habilidade de parecer completamente absorta numa tarefa,
enquanto na verdade não perdia absolutamente nada do que acontecia ao redor. Era uma sabedoria antiga, daquelas que não se ensina. Quando Marina entrou, Dona Sônia levantou os olhos. Um olhar, só um, e baixou novamente para o bordado. A sopa está quente, ela disse. Senta. Marina serviu. Sentou. Comeu os primeiros minutos em silêncio, com Lucas de um lado folheando o livro sem realmente ler, e Dona Sônia fazendo avançar a agulha pelo tecido com aquela paciência de quem sabe que as palavras importantes chegam no tempo certo. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Fui ao banco hoje, para depositar o cheque da Vértice. Sei, Dona Sônia disse sem levantar os olhos. O gerente rasgou o cheque. A agulha parou. Lucas ergueu a cabeça do livro. Rasgou como? Ele perguntou. Rasgou. Ao meio, depois ao meio de novo. Disse que era suspeito. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente do silêncio de antes. Era o silêncio de quem está processando algo que a lógica não encaixa facilmente. Suspeito, Dona Sônia repetiu. E havia uma tonalidade nessa palavra que não era pergunta nem afirmação. Era o som de uma mulher que viveu o suficiente para reconhecer certas situações pelo nome exato, mesmo sem precisar pronunciá-lo. Suspeito, Marina confirmou. Lucas pousou o livro. E você fez o quê? Agradeci e saí. O rapaz abriu a boca, fechou, e então olhou para a avó como quem busca permissão para dizer o que estava pensando. Dona Sônia continuou bordando. Isso não é certo, ele disse, escolhendo as palavras com mais cuidado do que um jovem normalmente escolheria. O que ele fez não é certo. Você tinha todo o direito de... Eu sei que tinha, Marina disse com suavidade. Mas existem batalhas que você vence na hora e existem batalhas que você vence depois. E as do depois, Lucas, costumam valer mais. O jovem ficou quieto. Não era concordância. Era a quietude de quem ouve uma coisa que ainda vai levar um tempo para entender completamente. Dona Sônia finalmente largou o bordado sobre a mesa. Olhou para a filha com aqueles olhos que viram muita coisa. Que viram Marina criança tropeçar e levantar. Que viram Marina jovem construir. Que viram Marina adulta perder e reconstruir tudo de novo. Você está bem de verdade? Ela perguntou. Marina encarou a mãe, e por um momento, apenas um, a armadura que ela usava tão bem, rachou o suficiente para mostrar o que havia embaixo. Não era desespero, era cansaço. O cansaço honesto de quem luta há muito tempo e às vezes, em certos dias, sente o peso de cada ano disso. Vou ficar, Marina disse. Dona Sônia assentiu devagar. Sempre fica. E aquelas duas palavras, ditas assim, simples e certas, valeram mais do que qualquer discurso. Mais tarde, quando a casa estava quieta e Lucas já tinha ido para o quarto, Marina sentou a escrivaninha no canto do quarto dela. Abriu o laptop. Escreveu um e-mail breve e preciso para o departamento jurídico da construtora Vértice, explicando o ocorrido e solicitando a reemissão do cheque. Estava prestes a fechar o computador quando o celular vibrou. Era um número que ela não tinha salvo na agenda, mas reconheceu. Ficou olhando para a tela por alguns segundos. Depois atendeu. Boa noite, Dr. Armando, ela disse. Marina. A voz do outro lado era grave, pausada, do tipo que não desperdiça sílabas. Eu estava no banco hoje. Ela não respondeu imediatamente. Eu sei, disse por fim. Você me viu? Vi quando saía. Uma pausa. Então você sabe que eu vi tudo. Sim. Marina, ele disse. E havia algo na forma como pronunciou o nome dela que carregava uma história comprida demais para caber numa ligação noturna. Você entende o que aquele homem fez, não entende? Do ponto de vista legal, do ponto de vista institucional, do ponto de vista... Eu entendo, Dr. Armando. E mesmo assim saiu sem dizer nada. Saí porque era a decisão certa naquele momento. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Eu liguei para o conselho, ele disse. Marina fechou os olhos. Eu pedi que o senhor não fizesse isso. Você não pediu nada. Você saiu do banco antes de eu ter a chance de perguntar. Dr. Armando. Escuta. A voz dele ficou mais baixa, mais direta, como quem vai dizer algo que ensaiou, mas que ainda pesa ao ser dito. Eu te conheço há muitos anos. Eu vi o que aconteceu com você antes. Eu fui um dos poucos que ficou do seu lado quando a maioria virou as costas.
E eu não vou ficar parado enquanto um gerente de banco destrói documentos seus na frente de todo mundo baseado em nada, além da própria arrogância. Marina ficou em silêncio. Pela janela do quarto a rua estava quieta. Apenas o círculo amarelo dos postes de luz e o som distante da cidade que nunca para completamente. O que o senhor disse para o conselho? Ela perguntou. Disse o que vi. E disse quem você é. E quem sou eu, Dr. Armando? A pergunta saiu mais funda do que ela pretendia. Não era ironia. Era genuína. A pergunta de alguém que passou tanto tempo sendo vista de forma errada, que às vezes precisa ouvir de fora como é a versão verdadeira. Você é a engenheira que salvou a certificação de 3 obras públicas nesta cidade, quando todo mundo disse que era impossível. Ele respondeu sem hesitar. Você é a consultora que o próprio ministério tentou contratar 2 vezes e você recusou porque queria trabalhar de forma independente. Você é a mulher que perdeu o marido, criou o filho, cuidou da mãe e nunca parou de trabalhar com mais ética do que a maioria das pessoas nesse mercado consegue fingir que tem. Marina apertou o celular com força. Isso é quem você é, Armando completou. E era isso que eu disse. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Era o silêncio de 2 pessoas que se respeitam o suficiente para não precisar preencher cada segundo com palavras. O que vai acontecer agora? Marina perguntou. Isso, disse Armando, depende de como o Conselho de Fiscalização do Meridional vai reagir ao relatório que eu protocolei ainda hoje. Uma pausa breve. E também depende de uma outra coisa que você ainda não sabe. Ela se endireitou na cadeira. O que eu não sei? O Henrique Salles não é apenas o gerente de uma agência, Marina. Nos últimos meses, o Banco Meridional está sob investigação discreta por parte do Conselho por uma série de irregularidades internas. Recusas arbitrárias, bloqueios sem fundamentação, tratamento diferenciado que segue um padrão que não é aleatório. Ele fez uma pausa deliberada. O que aconteceu com você hoje não foi um episódio isolado. Você foi a 11ª pessoa em menos de 1 ano. O número caiu no silêncio do quarto como uma pedra em água parada. A 11ª, Marina repetiu. A 11ª. As 10 anteriores foram embora sem registrar nada, sem contar para ninguém, sem fazer nenhum movimento, por constrangimento, por medo, por não saber que tinham direito de reagir. A voz de Armando ficou mais firme. Mas você não é a 11ª pessoa qualquer, Marina. Você tem o histórico, tem o nome, tem o conhecimento técnico para entender o que está acontecendo. E o conselho sabe disso. Marina ficou de pé sem perceber. Foi até a janela. Olhou para a rua vazia lá embaixo. Eles vão querer ouvir você, Armando disse. Formalmente. Uma audiência. Seu depoimento combinado com o relatório que eu protocolei e com os casos anteriores pode ser o que falta para o processo ganhar força suficiente. Dr. Armando, ela disse devagar, se eu entrar nesse processo, o nome do Henrique Salles não é o único que vai aparecer. Você sabe disso. Eu sei. E o senhor ainda acha que é a decisão certa? A resposta não veio imediatamente. Quando veio, tinha o peso de alguém que mediu cada palavra antes de soltá-la. Eu acho que existem situações em que ficar quieto não é prudência. É cumplicidade. E você sabe disso melhor do que qualquer pessoa que eu conheça. Marina ficou olhando para a rua por um longo tempo depois que a ligação terminou. A cidade lá fora não sabia nada do que estava acontecendo naquele apartamento simples, naquele quarto com estante de livros e foto emoldurada no corredor. Não sabia que uma mulher estava de pé diante de uma janela, segurando uma decisão que era muito maior do que ela parecia. Na parede ao lado da escrivaninha havia um quadro pequeno. Uma frase escrita à mão com a caligrafia de Renato, emoldurada num dia em que Marina precisava de algo fixo para olhar quando tudo se movia. Coragem não é não ter medo. É decidir que algo importa mais do que o medo. Ela olhou para o quadro por um tempo. Depois foi até a escrivaninha, abriu o laptop de volta e começou a escrever. Não um e-mail, não uma mensagem, um documento. Formal, preciso, organizado com a clareza técnica de alguém que passou anos colocando ordem onde havia caos. O relato completo do que aconteceu naquela manhã no Banco Meridional. Data, horário, nome do funcionário responsável. Descrição detalhada dos fatos. Testemunhas presentes.
impacto financeiro e moral. E ao final, uma linha que ela releu 3 vezes antes de deixar. Solicito que este relato seja somado aos demais registros existentes, para que o que foi feito a mim, e ao que me parece a outras pessoas antes de mim, não continue a ser feito a ninguém mais. Salvou o documento. Fechou o laptop. Foi até o quarto de Lucas. A porta estava entreaberta. Ele dormia com o livro ainda na mão, como sempre fazia, como se largar a leitura antes de dormir fosse uma forma de rendição. Marina tirou o livro com cuidado, apagou a luz pequena do abajur e ficou ali parada por alguns segundos no escuro, ouvindo a respiração tranquila do filho. Eu vou resolver, ela sussurrou, para o quarto, para o silêncio, para Renato que ela às vezes sentia nos cantos da casa nos momentos como aquele. Pode deixar que eu resolvo. E deu meia volta, porque Marina Fontes não era o tipo de pessoa que esperava que as coisas se acertassem sozinhas. Era o tipo de pessoa que acertava, e o Banco Meridional ainda não havia entendido isso, mas ia entender. A manhã seguinte chegou com o cheiro de café passado no coador de pano. O jeito de Dona Sônia, o único jeito que ela aceitava como café de verdade. Marina estava sentada à mesa da cozinha quando Lucas desceu pronto para a escola, com a mochila nas costas e aquela expressão de quem dormiu mas não descansou completamente. Ele olhou para a mãe, avaliou o copo de café meio cheio, a postura reta demais para uma manhã comum, e puxou a cadeira ao lado sem dizer nada. Ficaram assim por alguns minutos, mãe e filho, em silêncio, com o café fumegando entre eles como uma fogueira pequena. Você vai voltar lá? Lucas perguntou por fim. Marina olhou para ele. Não do jeito que você está pensando, ela respondeu. O jovem assentiu devagar, como se a resposta fizesse sentido numa língua que ele ainda estava aprendendo a falar. Pegou a mochila, se levantou e, antes de sair, parou na porta da cozinha. Pai sempre dizia que você era a pessoa mais difícil de derrubar que ele já tinha conhecido. Marina segurou o copo com as 2 mãos. Seu pai exagerava, ela disse. Não, Lucas respondeu, com uma simplicidade que cortou o ar. Ele não exagerava nunca, e saiu. Dona Sônia, que havia ouvido tudo da janela onde regava as plantas, não disse uma palavra. Apenas chegou perto, encheu o copo de café de Marina sem ser pedida e voltou para a janela. Às vezes, amor é isso. Sem discurso. O escritório do Dr. Armando Queiroz ficava num edifício antigo no centro da cidade, daqueles que sobreviveram às reformas urbanas com a teimosia elegante de quem sabe que tem mais história do que qualquer construção nova ao redor. A placa na entrada dizia apenas o nome e a especialidade: Direito Regulatório e Fiscalização Financeira. Marina chegou pontualmente como sempre fazia. A recepcionista a conduziu por um corredor forrado de prateleiras com processos encadernados até uma sala ampla com janelas que davam para a rua. Armando Queiroz se levantou quando ela entrou. Era um homem de cabelos completamente grisalhos, ombros levemente curvados pelo tempo, mas com um olhar que não havia envelhecido nada. Aquele olhar firme e atento de quem passou décadas lendo entrelinhas de documentos e de pessoas. Era o mesmo homem que havia estado sentado na área de espera do Banco Meridional na manhã anterior, com a pasta no colo e o celular na mão. O mesmo que observou tudo sem piscar. Obrigado por vir, ele disse, estendendo a mão. O senhor sabia que eu viria. Marina respondeu apertando-a. Ele sorriu. Sabia, sim. Sentaram. Sobre a mesa havia uma pasta, grossa, organizada, com abas coloridas separando seções diferentes. Marina reconheceu o tipo de material. Havia montado pastas assim centenas de vezes na vida anterior que ela tentou deixar para trás. Antes de falar sobre o que vem a seguir, Armando disse, abrindo a pasta com cuidado: Eu preciso que você entenda o tamanho do que estamos olhando, porque ontem à noite, depois que nos falamos, eu conversei com o Conselho de Fiscalização do Meridional. E o que eles me disseram mudou o contorno de tudo. Marina cruzou as mãos sobre o colo. Esperou. A pessoa com quem eu falei na ligação que você viu eu fazer no banco, Armando disse, é a diretora de fiscalização do Conselho. Chama-se doutora Vera Sampaio. Nós trabalhamos juntos há muitos anos. Ela é a responsável pela investigação interna que está em andamento contra o Meridional há alguns meses. E o que a doutora Vera disse?
Marina perguntou. Armando virou a primeira aba da pasta e empurrou na direção de Marina. Era uma lista. Nomes, datas, agências, valores. Marina passou os olhos devagar, linha por linha, e sentiu algo que não era raiva. Era algo mais fundo, mais pesado. Era o reconhecimento. 11 registros, ela disse. 11. Você foi a 11ª. Mas há uma diferença importante entre você e os 10 anteriores. Eles não documentaram. Nenhum deles. Armando recostou na cadeira. E não foi por falta de razão. Foi porque a maioria não sabia que podiam. Porque quando você é humilhado num espaço de poder por alguém que usa o cargo como escudo, a primeira reação da maioria das pessoas é duvidar de si mesma. Será que eu entendi errado? Será que eu fiz algo que justificou? Será que se eu reclamar fica pior? Marina olhou para a lista novamente. Quem é o 5º nome? Ela perguntou, indicando uma linha. Armando pausou por um momento. Por que o 5º especificamente? Porque o valor que foi recusado é muito baixo, menor que todos os outros, e a agência é a mesma. Armando fechou os olhos brevemente, como quem carrega um peso que já conhece, mas que não ficou mais leve com o tempo. Seu nome é Conceição Alves. Uma senhora que foi ao banco depositar o pagamento de uma semana de trabalho como diarista. Não era cheque. Era um vale depositado pelo empregador. Henrique Salles disse que o documento era incompatível com o perfil da conta. Reteve o valor por semanas a fio com justificativas que mudavam cada vez que ela voltava. Ele fez uma pausa curta. Ela voltou 7 vezes. O silêncio que ocupou a sala naquele momento tinha um peso específico. Não era o silêncio de quem não tem nada a dizer. Era o silêncio de quem entende demais. Ela conseguiu o valor? Marina perguntou. Conseguiu. Depois de semanas, com a ajuda de um filho que foi pessoalmente à agência. Mas o que ela perdeu, não volta. O tempo que ficou sem aquele dinheiro. O constrangimento de ser questionada repetidamente. A sensação de que o espaço que deveria servir a ela estava sendo usado contra ela. Marina olhou para a janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo de sempre. Carros, pessoas, prédios. O mundo funcionando normalmente em volta de histórias que nunca aparecem em nenhum lugar. Preciso que você entenda uma coisa. Armando disse com cuidado. O que o Henrique Salles fez não é apenas a arrogância de um indivíduo. Existe um padrão documentado. Existe uma seleção. As 11 pessoas desta lista têm algo em comum que não é o valor dos cheques nem o tipo de transação. Marina virou a cabeça devagar na direção dele. Todas chegaram sozinhas, ela disse. Sem advogado, sem acompanhante, sem ninguém que parecesse do meio financeiro ou jurídico. Armando abriu levemente a boca. Ficou assim por um segundo. Como você chegou nisso tão rápido? Porque é o que eu teria feito, ela respondeu simplesmente. Se eu quisesse escolher quem atacar sem risco de resposta imediata, escolheria exatamente assim. Armando estudou o rosto dela por um momento com a expressão de quem confirma algo que já suspeitava. A doutora Vera precisa do seu depoimento formal, Marina. Com a sua análise técnica do padrão, combinada com os registros que já temos, o processo ganha uma estrutura que as autoridades competentes não podem ignorar. Ele pausou. Mas há algo mais que você precisa saber antes de decidir. Marina sentiu o peso daquilo antes mesmo de ouvir. Quando seu nome aparecer nesse processo, Armando continuou medindo cada palavra, sua história vai aparecer junto. Não porque alguém vai querer expor você, mas porque o Henrique Salles, quando for confrontado, vai tentar construir uma justificativa. E para isso, ele vai investigar quem você é. Vai encontrar o que aconteceu no passado. E vai tentar usar isso. O passado. Marina sabia exatamente o que Armando queria dizer sem precisar que ele detalhasse. O passado que ela havia dobrado com cuidado, guardado numa gaveta funda, construído um presente inteiro por cima. Deixa ele procurar, ela disse. Armando levantou as sobrancelhas. Marina, doutor Armando. A voz dela era firme, mas não havia dureza. Havia algo mais difícil de construir do que dureza. Havia paz. Eu passei anos achando que precisava esconder o que me aconteceu para que as pessoas me respeitassem. Achei que se soubessem de tudo, iam me ver como frágil. Ela olhou para a lista na mesa. Mas Conceição Alves voltou 7 vezes. 7. E ela fez isso sozinha.
sem saber que tinha direito de ser tratada com respeito, sem ninguém ao lado explicando que o que estava acontecendo com ela era errado. Marina endireitou a postura. Se a minha história servir para que isso pare, então ela serve. Eu não vou mais dobrar nada. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros daquele dia. Era o silêncio de uma decisão que acabou de se tornar real. Armando pegou uma caneta. Abriu uma nova página da pasta. Então vamos começar, ele disse. A audiência com a doutora Vera Sampaio foi marcada para dias depois. Marina usou cada hora daquele intervalo da forma que sabia usar melhor. Trabalho. Levantou cada detalhe que conseguia lembrar da cena no banco. A sequência dos gestos de Henrique, as falas exatas que conseguia reconstituir, a reação de cada pessoa presente. Organizou tudo com a precisão de quem passou anos transformando memórias em argumentos. Numa tarde, enquanto trabalhava, o celular tocou. Era um número da construtora Vértice. O responsável pelo departamento jurídico ligava para informar que o novo cheque estava pronto e que, ao tomar conhecimento do ocorrido, a empresa havia decidido fazer algo além da simples reemissão. A diretoria quer registrar formalmente uma reclamação junto ao banco emissor, disse a voz do outro lado. O que aconteceu com a senhora é inaceitável. E queremos que fique registrado. Marina anotou. Agradeceu. Desligou. Era mais uma peça. E as peças estavam se encaixando. Naquela mesma noite, Cíntia Ramos ficou até depois do horário no Banco Meridional. Não por obrigação. Ninguém havia pedido nada a ela. Mas Cíntia era do tipo de pessoa que, quando alguma coisa errada acontecia na frente dos seus olhos, não conseguia simplesmente ir embora e fingir que dormia bem. Ela abriu o sistema interno, puxou o histórico de atendimentos do seu guichê, localizou o registro daquela manhã, ou melhor, a ausência de registro, porque o cheque havia sido rasgado antes de qualquer protocolo ser aberto, o que significava que, oficialmente para o sistema, aquela transação nunca havia existido. Cíntia ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois abriu o canal interno de ouvidoria do banco. Aquele que ninguém usava porque todo mundo sabia que as mensagens iam parar na mesa do próprio gerente. E não usou esse canal. Usou outro, um canal externo, do Conselho de Fiscalização, cujo endereço ela havia pesquisado discreta e cuidadosamente no celular pessoal durante a hora do almoço. Escreveu, releu, enviou. E ao fechar o computador, Cíntia Ramos sentiu algo que não sentia havia muito tempo dentro daquele banco. Sentiu que havia feito a coisa certa. Lá fora, na cidade que não parava nunca, as peças continuavam se movendo, silenciosas, precisas, inevitáveis. Henrique Salles chegaria ao trabalho no dia seguinte sem saber que o mundo ao redor da sua certeza havia começado a se mover. Sem saber que a mulher que ele mandou embora com um envelope de pedaços de papel havia colocado em marcha algo que ele não poderia parar. E sem saber que a pessoa mais perigosa para a sua arrogância não era um advogado, não era um fiscal, não era nenhuma autoridade com crachá e poder institucional. Era uma mulher quieta com uma escrivaninha pequena num apartamento simples, que sabia, melhor do que qualquer pessoa nessa história, exatamente como se desmonta uma mentira tijolo por tijolo. A sala da doutora Vera Sampaio não tinha nada de intimidador. Era um espaço funcional, com mesa de madeira clara, 2 cadeiras do lado de fora e uma janela com persiana entreaberta que deixava entrar uma faixa fina de luz. Nada de quadros imponentes, nada de estantes exibindo títulos. Apenas uma mulher de cabelos curtos e expressão direta sentada atrás de uma pilha organizada de documentos. O tipo de pessoa que não precisa que o ambiente fale por ela porque ela mesma fala muito bem. Marina entrou. Armando a acompanhava, um passo atrás. Doutora Vera, ele disse. Armando. Ela levantou os olhos para Marina. Marina Fontes. Não era pergunta. Sim, Marina respondeu. Senta, por favor. Sentaram. A doutora Vera pegou uma caneta, abriu um caderno de capa dura e olhou para Marina com a atenção focada de quem sabe exatamente o que precisa encontrar numa conversa e não vai perder tempo chegando lá. Preciso que você me conte o que aconteceu, do início. Não o que está no relato escrito. Eu já li. Preciso ouvir da sua voz. Marina começou. Contou com a precisão que era a marca sua.
Sequência correta, detalhes exatos, sem drama desnecessário e sem omitir nada. Contou a entrada na agência, a espera na fila, o momento em que Henrique se aproximou do guichê sem ser chamado. Contou o cheque virado contra a luz, as perguntas feitas em voz alta para que todos ouvissem, a resposta de Cíntia sendo cortada no meio. E contou o som. O som seco do papel sendo rasgado numa agência bancária silenciosa numa manhã comum. A doutora Vera não interrompeu nenhuma vez. Escrevia enquanto ouvia, mas os olhos voltavam para Marina com frequência. Aquele tipo de escuta que vai além das palavras e tenta capturar o que fica entre elas. Quando Marina terminou, o silêncio durou alguns segundos. Você disse que agradeceu e saiu. Vera disse. Sim. Por quê? A pergunta não era julgamento. Era genuína. Marina reconheceu a diferença. Porque eu entendi, naquele momento, que qualquer reação que eu tivesse ali seria usada contra mim. Ela pausou. Quando alguém está construindo um espetáculo, a única forma de não fazer parte dele é sair do palco. Vera olhou para ela por um momento mais longo do que os anteriores. Você tem formação jurídica? Ela perguntou. Engenharia civil, Marina respondeu. Mas passei muitos anos trabalhando em ambientes onde entender a dinâmica do poder não era opcional. Vera assentiu devagar, como quem confirma internamente algo que já havia suspeitado. Marina, ela disse, colocando a caneta sobre o caderno com cuidado. Preciso ser direta com você sobre o que este processo envolve. Não o lado jurídico, que o Armando já explicou. O lado humano. Marina esperou. Quando o processo formal for aberto contra Henrique Salles e contra a instituição, o nome dele vai ser investigado. E ao investigar o nome dele, vamos encontrar um histórico que vai precisar ser contextualizado. Para isso, o histórico das vítimas também entra, não para julgamento, mas para estabelecer o padrão de seleção. Vera pausou. O seu passado vai aparecer, Marina. E pela forma como o Armando me descreveu sua trajetória, eu preciso saber. Você está preparada para isso? O passado. A palavra criou uma pausa no ritmo da sala. Não porque Marina não esperasse. Ela esperava. Havia esperado desde a noite em que tomou a decisão. Mas porque existem coisas que, mesmo quando você se prepara para enfrentar, ainda pesam de uma forma particular no momento exato em que chegam. Pode me contar? Vera disse mais suave. Não para o processo, para eu entender com quem estou trabalhando. Marina olhou para as mãos por um instante. Depois olhou para Vera e contou. Anos antes, Marina Fontes havia sido engenheira sênior numa empresa de consultoria chamada Estrutura Viva, uma das referências em laudos técnicos para obras públicas naquela região. Ela tinha construído a reputação tijolo por tijolo como tudo na vida dela, com trabalho silencioso e resultado inegável. Até o dia em que encontrou algo que não deveria encontrar. Numa auditoria de rotina numa obra financiada com recursos públicos, Marina identificou irregularidades estruturais graves, fundações executadas abaixo das especificações do projeto, materiais substituídos sem registro, laudos assinados por pessoas que nunca pisaram no canteiro. A obra seria entregue como escola. Centenas de crianças usariam aquele prédio todos os dias. Ela documentou tudo. Levou ao diretor da empresa. O diretor pediu que ela refizesse a análise. Ela refez e chegou às mesmas conclusões. O diretor pediu que ela arquivasse o relatório. Marina se recusou. O que aconteceu depois foi o tipo de coisa que acontece quando uma pessoa sozinha decide não se calar diante de algo grande demais. A empresa a desligou com uma justificativa técnica que não se sustentava. O mercado recebeu uma versão dos fatos que não era a verdade. Portas fecharam. Contratos que estavam encaminhados desapareceram. Marina tentou protocolar o relatório diretamente nos órgãos fiscalizadores competentes e encontrou uma burocracia que parecia projetada para cansar quem não tem estrutura para esperar. Nesse período, Renato adoeceu. Não de tristeza. Marina sempre fez questão de separar as duas coisas na cabeça, porque misturar seria uma injustiça com ambas as histórias. Renato adoeceu porque o corpo humano tem limites que nenhuma vontade consegue negociar. Mas o fato era que ele adoeceu num momento em que Marina estava sozinha do lado de fora de todas as portas que um dia estiveram abertas para ela. E quando ele partiu, ela teve que aprender a carregar as duas perdas ao mesmo tempo,
a do homem e a da versão de si mesma que ele havia ajudado a construir. Reconstruir levou tempo, levou silêncio, levou noites na escrivaninha com Lucas dormindo no quarto ao lado, e Dona Sônia fingindo que também dormia enquanto na verdade deixava a luz do corredor acesa. A obra da escola. Depois de anos, uma fiscalização independente identificou os mesmos problemas que Marina havia documentado. A construção foi paralisada, reformulada, refeita. Nenhum nome foi vinculado publicamente ao erro original. E o nome de Marina, que deveria ter sido o centro daquela história, nunca apareceu em lugar nenhum. Ela reconstruiu a carreira de forma independente. Devagar, projeto por projeto, referência por referência, sem empresa por trás, sem proteção institucional, apenas competência e a teimosia silenciosa de quem aprendeu que o mundo pode fechar portas, mas não pode apagar o que você sabe fazer. O cheque da construtora Vértice era resultado disso. Meses de trabalho técnico numa consultoria complexa, entregue com a qualidade que havia se tornado a marca dela. E um gerente de banco havia rasgado esse cheque na frente de todo mundo. Quando Marina terminou, a doutora Vera ficou em silêncio por um tempo considerável. Armando, ao lado, tinha os olhos fixos na mesa. Marina, Vera disse por fim, com uma voz que havia mudado de tom. O que você acabou de me contar não é apenas contexto. É parte central do que precisamos apresentar. Como assim? Marina perguntou. Porque o padrão do Henrique Salles não é aleatório. E ao investigarmos a fundo, encontramos algo que ainda não havia sido conectado. Vera abriu uma aba diferente da pasta à sua frente e girou na direção de Marina. Você reconhece esse nome? Marina olhou para o papel. O nome era Gustavo Álvares, diretor administrativo do Banco Meridional. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Reconheço, ela disse, com uma voz que não revelava nada. Era diretor da estrutura viva quando você trabalhava lá. Vera disse. Era o diretor que me pediu para arquivar o relatório. Marina respondeu. O silêncio que tomou a sala foi diferente de qualquer outro naquela manhã. Era o silêncio de 3 pessoas que acabaram de ver peças separadas se encaixarem numa imagem que nenhuma delas havia previsto completamente. Ele saiu da estrutura viva pouco depois de você. Vera continuou, os olhos fixos em Marina. Passou por 2 empresas intermediárias e chegou ao Meridional há alguns anos. Está na diretoria administrativa há tempo suficiente para ter influência direta sobre os processos internos de cada agência. Marina respirou fundo e devagar. Você está dizendo que o Henrique fez comigo não foi iniciativa dele? Marina disse. Não era pergunta. Estou dizendo que temos indícios suficientes para investigar essa conexão formalmente. Indícios que, combinados com o seu depoimento e o histórico das outras vítimas, constroem algo muito maior do que um gerente arrogante tomando uma decisão errada numa manhã. Constroem um padrão dirigido, Marina completou. Isso. Vera fechou a pasta com cuidado. E é por isso que eu precisava olhar nos seus olhos antes de te perguntar. Você entra? Marina olhou para Vera. Depois para Armando. Depois para as mãos sobre a mesa. Pensou em Lucas dizendo que o pai não exagerava nunca. Pensou em Dona Sônia enchendo o copo de café sem ser pedida. Pensou em Conceição Alves voltando 7 vezes a um banco que a tratava como suspeita do próprio dinheiro. Pensou em Renato. E na frase do quadro que ficava na parede da escrivaninha. Coragem não é não ter medo. É decidir que algo importa mais do que o medo. Eu entro, ela disse. Naquela mesma tarde, no Banco Meridional, Henrique Salles recebeu uma comunicação interna do Departamento de Compliance. Era um aviso padrão, o tipo que chegava de tempos em tempos sobre procedimentos de atendimento e registro de transações. Nada fora do comum à primeira leitura. Mas havia uma linha no final que ele leu 3 vezes. Reforçamos que toda transação, mesmo as não concluídas, deve ser registrada no sistema com justificativa formal documentada. Henrique ficou olhando para aquela linha. Do lado de fora da sala envidraçada, Cíntia Ramos passava pelo corredor com uma pasta debaixo do braço. Ela não olhou na direção dele. Não desviou. Não apressou o passo. Não fez nenhum movimento que pudesse ser lido como nervosismo. Mas Henrique, que tinha o instinto aguçado de quem passou anos lendo ambientes, sentiu alguma coisa.
um desconforto vago que não conseguia nomear, como o cheiro de chuva antes que a chuva apareça. Ele se levantou, foi até a porta, abriu. Cíntia. Ela parou. Se virou com naturalidade. Sim, aquela cliente de dias atrás, a do cheque. Ele escolheu as palavras com uma leveza que não era leveza. Você registrou alguma coisa no sistema? Cíntia sustentou o olhar dele por um segundo exato. A transação não foi concluída, ela disse. Não havia protocolo aberto para registrar. Henrique estudou o rosto dela. Cíntia não piscou fora do ritmo normal. Não cruzou os braços. Não desviou os olhos. Certo, ele disse por fim. Pode ir. Ela foi. Henrique ficou parado na porta por alguns instantes, olhando o corredor. O desconforto continuava. Menor, mas presente. Como uma pedra pequena dentro do sapato que você tenta ignorar e que não some. Voltou para a sala. Fechou a porta. Ficou de costas para o vidro, olhando para a mesa. E pela primeira vez desde aquela manhã em que rasgou um cheque na frente de todo mundo, com a certeza absoluta de quem sabe o que está fazendo, Henrique Salles sentiu algo que não estava acostumado a sentir. Sentiu que talvez não soubesse tudo o que precisava saber. Gustavo Alvarez tinha o tipo de escritório que conta uma história antes que ele abra a boca. 12º andar do edifício sede do Banco Meridional, com vista para a cidade inteira, mesa de vidro temperado, paredes com certificados emoldurados em fileiras simétricas. Tudo calculado para transmitir uma mensagem específica. Aqui senta alguém que chegou longe e quer que você saiba disso desde o primeiro segundo. Naquela manhã, ele estava ao telefone quando a secretária bateu 2 vezes na porta e entrou com uma expressão que ele não gostou. Havia um vocabulário silencioso entre eles, construído ao longo de anos de trabalho junto, e aquela expressão específica significava: é algo que você não vai querer ouvir, mas precisa. Ele encerrou a ligação. Fala. Chegou uma notificação formal do Conselho de Fiscalização, ela disse, colocando um envelope sobre a mesa. Protocolo de investigação, referente à agência central. Gustavo não tocou no envelope imediatamente. Ficou olhando para ele com a calma estudada de quem treinou durante anos a reação de não reagir. Pode sair, ele disse. Sozinho, abriu o envelope com uma precisão quase cirúrgica, sem rasgar, sem apressar. Leu o documento na íntegra. Leu de novo. E então colocou sobre a mesa com o mesmo cuidado de quem não quer que nenhuma câmera invisível registre o peso daquele momento. O nome que aparecia como parte central do processo não era o nome de Henrique Salles. Era o nome dela, Marina Fontes. Gustavo Alvarez ficou completamente imóvel por quase 1 minuto. Lá fora, pela janela, a cidade continuava seu movimento indiferente. Carros, pessoas, prédios. O mundo funcionando como se aquele pedaço de papel não existisse. Mas existia. E Gustavo sabia, com a certeza de quem conhece os próprios erros melhor do que qualquer acusador poderia conhecer, exatamente o que aquilo significava. Marina não sabia que o nome dela já havia chegado ao 12º andar, quando acordou naquela manhã com a clareza estranha de quem dormiu pouco, mas dormiu fundo. Havia algo diferente nos dias depois de uma decisão grande. O peso não some, mas muda de lugar. Deixa de ser aquela pressão difusa de quem ainda não escolheu e vira algo mais concreto, mais manejável. Um peso que você pode carregar porque sabe exatamente onde ele está. Ela fez café, sentou à mesa, abriu o caderno onde havia anotado cada detalhe que lembrava da cena no banco, cada nome, cada gesto, cada fala que conseguia reconstituir com precisão. Dona Sônia apareceu na cozinha com o passo lento das manhãs frias, sentou na cadeira de sempre e ficou olhando para a filha com aquela atenção que não precisava de palavras. Você está diferente hoje, ela disse. Diferente como? Como você era antes? Dona Sônia pegou o copo de café com as 2 mãos. Antes de tudo, quando você ainda achava que o mundo podia ser endireitado se a gente puxasse pelo lugar certo. Marina olhou para a mãe. E você acha que ainda pode? Dona Sônia tomou um gole longo de café. Acho que você nunca deixou de acreditar nisso. Só aprendeu a não falar alto demais sobre isso. Uma pausa. Mas a gente não foi feita para ficar quieta para sempre, filha. Marina ficou com aquelas palavras por um bom tempo depois que a cozinha esvaziou.
A ligação de Armando chegou no meio da manhã. Marina, preciso que você venha ao escritório. Hoje, se possível. O que aconteceu? Aconteceu algo que eu precisava que fosse diferente, ele disse. E havia uma tensão contida na voz dele que Marina reconheceu como a tensão de alguém trazendo notícias que chegaram rápido demais. Mas que na verdade pode ser exatamente o que precisávamos. No escritório, Armando estava de pé quando ela chegou. O que já dizia algo, porque Armando era um homem de movimentos econômicos, do tipo que se levanta quando algo é urgente demais para esperar sentado. Gustavo Álvares sabe que seu nome está no processo, ele disse antes mesmo que ela se sentasse. Marina processou. Quanto tempo temos? Isso é o que ainda não sabemos com precisão. Mas a doutora Vera acredita que ele vai agir rápido. Homens na posição dele não ficam parados quando percebem que o chão está se movendo. Armando finalmente se sentou. E a forma mais provável de ele agir é tentando controlar a narrativa antes que o processo ganhe força pública. Vai tentar desacreditar o meu depoimento, Marina disse. Vai tentar usar o que aconteceu com você na estrutura viva. Vai tentar enquadrar sua participação nesse processo como uma motivação pessoal. Uma ex-funcionária com ressentimento antigo buscando revanche. Armando olhou para ela diretamente. É uma estratégia previsível e é perigosa justamente porque tem um fundo de verdade suficiente para fazer dúvida onde não deveria existir dúvida. Marina ficou em silêncio por um momento. Então a resposta é tirar essa arma da mão dele antes que ele a use. Como? Sendo a primeira a contar. Ela abriu as mãos sobre a mesa. Um gesto simples de quem está colocando cartas na mesa de verdade. Se eu mesma apresento o meu histórico com a estrutura viva como parte do contexto, antes que ele use como ataque, o argumento dele perde o impacto. Não tem como usar contra mim algo que eu mesma trouxe à luz. Armando ficou olhando para ela com a expressão de alguém que está calculando rapidamente e chegando a uma conclusão que o surpreende pela velocidade. Isso é tecnicamente correto, ele disse, mas significa expor uma história que você guardou por muito tempo. Significa fazer com que a verdade chegue antes da versão distorcida dela. Marina cruzou os braços, não com defensividade, mas com a postura de quem fechou uma conta internamente. Doutor Armando, eu guardei essa história porque achei que precisava. Achei que se as pessoas soubessem o que me aconteceu, iam me olhar de outra forma. Ela pausou. Mas sabe o que aprendi nesses anos? Que o silêncio das pessoas honestas é o melhor combustível para a arrogância das desonestas. Eu não vou mais dar esse combustível. O escritório ficou quieto. Do lado de fora, passos no corredor, o som abafado de uma ligação na recepção, a cidade inteira funcionando em volume baixo. Tem mais uma coisa, Armando disse, com uma cautela nova na voz. Algo que a doutora Vera encontrou ontem e que ainda não havia chegado até você. Ele abriu a pasta, tirou um documento e colocou à frente de Marina. Era um relatório de auditoria interna, cabeçalho do Banco Meridional, data de alguns anos atrás. Marina começou a ler, e quanto mais avançava nas linhas, mais o mundo ao redor da sala ficava quieto. O relatório documentava um padrão de recusas arbitrárias em transações de pessoas físicas na agência central. Havia nomes, valores, justificativas inconsistentes. E, ao final, uma assinatura de aprovação do relatório que indicava que o conteúdo havia sido revisado pela diretoria administrativa, pela diretoria de Gustavo Álvares. Ele sabia, Marina disse, a voz baixa e precisa. Há anos, Armando confirmou. Esse relatório nunca saiu da circulação interna, nunca foi encaminhado ao conselho. Foi arquivado com uma nota de que as inconsistências haviam sido corrigidas por orientação de gestão. Ele pausou. Elas não foram corrigidas. Continuaram. E Henrique Salles continuou fazendo o que fazia com a cobertura implícita de quem estava em cima. Marina colocou o documento sobre a mesa com cuidado. Ele não apenas sabia do que o Henrique fazia, ela disse. Ele protegeu. Isso é o que o processo vai precisar provar formalmente. Mas as evidências apontam nessa direção com uma consistência que a doutora Vera descreveu como difícil de contestar. Marina se levantou. Foi até a janela do escritório, menor que a do 12º andar do Meridional, sem vista para a cidade inteira, apenas para uma rua com árvores
e o fluxo normal de pessoas que não sabiam nada do que acontecia naquele espaço. O relatório da escola, ela disse, ainda de costas para Armando. O relatório da obra pública que você elaborou na estrutura viva? Sim, ela se virou. O diretor que me pediu para arquivar era o Gustavo. Ele sabia o que estava nas fundações daquela obra. E arquivou da mesma forma que arquivou esse relatório aqui. Uma pausa breve. O padrão não começou no banco, Dr. Armando. O padrão é ele. O silêncio que se instalou tinha uma qualidade diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de uma conexão que acabou de se completar. Duas histórias separadas por anos, por contextos diferentes, por espaços diferentes, que de repente revelavam a mesma origem. Armando retirou os óculos. Passou a mão pelo rosto. Se isso puder ser documentado, ele disse devagar. Estamos falando de algo muito além de um processo de fiscalização bancária. Eu sei, Marina respondeu. Marina, você entende o que está dizendo? Você está dizendo que o mesmo homem que encobriu irregularidades estruturais numa obra pública anos atrás, forçou você para fora do mercado para silenciar o relatório e depois construiu carreira numa instituição financeira onde continuou protegendo comportamentos irregulares. Ele pausou. Isso é uma linha reta entre dois crimes separados por anos. E eu fui o ponto em comum entre os dois, ela disse. Você foi a testemunha que ele pensou ter silenciado. Marina ficou de pé no centro do escritório, com a luz da janela de lado, e havia naquele momento uma qualidade que Armando registrou mentalmente e não esqueceu mais. A qualidade de alguém que passou anos sendo varrida para o lado e que finalmente, com toda a solidez de uma estrutura bem fundada, se recusava a se mover. Então vamos documentar, ela disse. Naquela noite, Marina chegou em casa mais tarde que o habitual. Lucas estava na sala fazendo anotações num caderno e levantou a cabeça quando ela entrou. Leu o rosto da mãe com aquela habilidade que havia aprimorado ao longo de anos de atenção silenciosa e viu algo que não tinha visto antes. Não era cansaço. Não era o peso costumeiro dos dias difíceis. Era a expressão de alguém que encontrou um fio e está puxando. Mãe, ele disse fechando o caderno. Tá tudo bem? Marina jogou a bolsa no sofá e se sentou ao lado dele. Ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que antecede uma decisão sobre o quanto se conta. Lucas, você se lembra quando você era menor e eu passei um tempo sem trabalhar na área que gostava? O jovem franziu levemente as sobrancelhas. Lembro. Você ficava na escrivaninha à noite. A vovó deixava a luz do corredor acesa. Marina olhou para o filho. Para os olhos que guardavam tudo, para os ombros que haviam crescido carregando mais do que deveriam, para o rosto que tinha tanto do pai que, às vezes, ela precisava de um segundo para encontrar o fôlego. Aquele período está sendo importante agora, ela disse, de uma forma que eu ainda não consigo explicar completamente. Mas quando puder, explico tudo. Lucas ficou quieto por um momento. Depois disse com aquela simplicidade direta que era a marca dele. Pai dizia que você tinha a memória mais precisa de qualquer pessoa que ele já tinha conhecido. Dizia que você não esquecia nada, nem os erros dos outros, nem os seus próprios. Marina piscou. E que não esquecer os seus próprios, Lucas continuou, era o que fazia você tão boa no que fazia, porque você aprendia de verdade. Ela deu uma risada baixa, pequena, real, do tipo que sai quando a emoção não cabe mais dentro e encontra a única saída que não machuca. Seu pai falava demais, ela disse. Falava a verdade, Lucas respondeu. Dona Sônia apareceu na porta da sala com um prato e colocou sobre a mesa de centro sem dizer nada. Apenas olhou para a filha por um segundo, depois para o neto e voltou para a cozinha com o passo de quem sempre soube que as duas pessoas mais importantes da sua vida iam ficar bem e que só precisavam um do outro para lembrar disso. Marina olhou para o prato, olhou para Lucas, e pela primeira vez em muitos dias, comeu com apetite, porque lá fora, no 12º andar de um edifício com vista para a cidade inteira, Gustavo Álvares passava a noite tentando calcular seus próximos movimentos sem saber que a mulher que ele havia subestimado 2 vezes na vida já estava 3 passos à frente, e dessa vez ela não estava sozinha.
A sala de audiências do Conselho de Fiscalização Financeira não era um lugar dramático. Sem câmeras, sem plateia, sem o tipo de aparato que as pessoas imaginam quando pensam em justiça sendo feita. Era uma sala funcional com mesa comprida, cadeiras de couro desgastado e um ar-condicionado que insistia em fazer um barulho baixo e constante, como se o próprio ambiente estivesse nervoso. Marina chegou com Armando 15 minutos antes do horário marcado. Enquanto esperavam no corredor, ele se virou para ela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer nos últimos dias. A expressão de quem tem algo a dizer que ficou guardado tempo demais. Marina, há algo que preciso te contar antes de entrarmos. Ela esperou. No dia em que você foi ao banco, ele começou. Eu não estava lá por acaso. O corredor estava silencioso. Apenas o som distante de passos em outro andar. Eu acompanho o caso do Meridional há meses, a pedido da doutora Vera. Armando continuou. Ela precisava de alguém de confiança que pudesse observar o comportamento da agência em situações reais, sem que houvesse qualquer sinalização de fiscalização. Eu entrava como cliente comum, ficava na área de espera, observava. Ele pausou. Naquele dia, eu estava sentado na área de espera quando você entrou. Observei tudo desde o início. Inclusive um senhor de cabelos brancos que estava na fila à sua frente. Ele reagiu. Chegou a dar um passo à frente quando o Henrique rasgou o cheque como se fosse intervir. Ele não falou nada, mas ficou visivelmente perturbado. Quando você saiu, ele saiu logo depois. Armando olhou para ela diretamente. Eu fiquei e liguei para a Vera. Marina assimilou cada palavra com a atenção de quem está fechando uma conta que ficou aberta. O senhor me contou isso agora por quê? Porque aquele senhor entrou em contato com o conselho ontem, espontaneamente. Deixou um depoimento escrito sobre o que viu naquela manhã. Armando tirou uma folha da pasta e entregou a ela. O nome dele é Décio Fonseca, aposentado. Era cliente do Meridional há décadas. Depois daquele dia, encerrou a conta. Marina leu o depoimento. Era curto, 3 parágrafos, letra firme, sem adornos. Décio Fonseca descrevia o que havia visto com a precisão objetiva de alguém que passou a vida acreditando que a palavra escrita tem peso. No último parágrafo, havia uma linha que Marina releu 2 vezes. Fiquei calado naquele momento e me arrependi desde então. Este depoimento é o que deveria ter dito em voz alta naquele dia. Marina dobrou a folha com cuidado e devolveu para Armando. Então não estamos apenas nós dois, ela disse. Nunca estivemos. Ele respondeu. A audiência começou pontualmente. Do outro lado da mesa comprida, estavam a doutora Vera Sampaio e 2 conselheiros que Marina não havia encontrado antes, uma mulher de expressão metódica chamada conselheira Dália Rocha, e um homem mais jovem de olhar atento que se apresentou como conselheiro Fábio Nunes. Ao lado deles, um assessor jurídico do conselho com um laptop aberto e uma pasta volumosa. Gustavo Alvares também estava presente. Marina o viu quando entrou, sentado numa das cadeiras laterais, ao lado de um advogado particular, com a postura de quem se preparou para esse momento com todo o cuidado que dinheiro e influência permitem comprar. Ele usava o mesmo tipo de controle que ela havia aprendido a reconhecer em pessoas que passaram anos no topo. Aquela calma superficial que parece solidez, mas é na verdade contenção. Seus olhos se encontraram por exatamente 1 segundo. Marina sentou. A doutora Vera abriu a sessão explicando o escopo da audiência. Um processo de apuração sobre condutas irregulares na agência central do Banco Meridional, com foco em padrão documentado de recusas arbitrárias e destruição de documentos financeiros. Em seguida, convidou Marina a apresentar seu depoimento formal. Marina falou por 40 minutos. Não havia emoção excessiva na voz dela. Havia precisão. A sequência exata dos fatos daquele dia no banco. A análise técnica do padrão identificado nos 11 casos. A conexão entre o comportamento de Henrique Salles e a ausência de qualquer registro interno das transações recusadas. E então, com a mesma voz equilibrada, Marina apresentou algo que ninguém além de Armando e Vera sabia que ela havia preparado. Um documento de 6 páginas conectando o relatório de auditoria interna, arquivado por Gustavo Álvares no Meridional, ao relatório de irregularidades estruturais
que ela havia elaborado anos antes na estrutura viva, o mesmo que ele havia ordenado arquivar. 2 documentos, 2 contextos diferentes, um padrão idêntico de supressão de informação para a proteção de interesses que não eram os da instituição. O advogado de Gustavo se mexeu na cadeira. Gustavo não se mexeu. A conselheira Dália folheou o documento de 6 páginas com uma velocidade que indicava leitura real, não protocolar. O conselheiro Fábio fazia anotações sem parar. A doutora Vera mantinha o rosto neutro com a habilidade de quem aprendeu que expressões durante uma audiência são informação que vazam na direção errada. Quando Marina terminou, o advogado de Gustavo pediu a palavra imediatamente. Com todo o respeito ao conselho, ele disse, com a voz modulada de quem cobra por sílaba. O depoimento que acabamos de ouvir mistura fatos documentáveis com interpretações que carecem de base verificável. A conexão que a senhora Fontes traça entre 2 episódios separados por anos e por contextos completamente distintos é, no mínimo, especulativa. E é importante que o conselho considere que a senhora Fontes tem uma relação prévia com meu cliente que precede em muito os eventos descritos. Uma relação que, como ficou registrado em documentos da época, terminou de forma contenciosa. Pausa calculada. O tipo de pausa que advogados usam para dar tempo à insinuação de se instalar. O que sugiro, ele continuou, é que o conselho avalie cuidadosamente se o que temos aqui é um processo legítimo de fiscalização ou uma motivação pessoal revestida de linguagem técnica. A sala ficou quieta por alguns segundos. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Não com indignação, não com defesa. Com uma única pergunta, feita com a calma de quem já sabia a resposta antes de formular. Posso responder diretamente? A doutora Vera assentiu. O doutor menciona a motivação pessoal, Marina disse, olhando para o advogado com uma atenção que não tinha hostilidade. Tinha precisão. Então vou ser direta sobre isso. Sim, tenho uma história com o Sr. Álvares. Uma história que eu mesma trouxe a este conselho por escrito, antes que qualquer outra pessoa o fizesse. Ela pausou. Quem tem algo a esconder não apresenta voluntariamente o próprio passado como evidência. Quem tem a verdade do lado apresenta tudo, inclusive o que dói, porque sabe que a verdade não precisa de edição. A conselheira Dália pausou a caneta sobre o caderno. O conselheiro Fábio parou de escrever. O advogado de Gustavo abriu a boca e a fechou numa sequência rápida que passou despercebida para a maioria, mas não para Marina. Gustavo Álvares olhou para a mesa. A audiência durou mais 2 horas. Durante esse tempo, 3 outros elementos entraram no processo. O depoimento escrito de Décio Fonseca, o relato enviado por Cíntia Ramos ao canal externo do Conselho e uma análise comparativa elaborada pelo assessor jurídico cruzando os registros de acesso ao sistema interno do banco com os horários das transações recusadas. Um trabalho técnico que mostrava, com uma clareza que dispensava interpretação, que determinadas recusas seguiam um critério que não estava em nenhum manual de procedimentos do Meridional. Quando a sessão foi suspensa para deliberação interna, Marina e Armando saíram para o corredor. Ele não disse nada por um longo momento. Apenas caminhou ao lado dela até a janela no final do corredor. A mesma janela sem vista grandiosa, apenas a rua com árvores e o movimento comum de uma tarde qualquer. Você sabia que o advogado ia usar isso? Armando disse. Não era pergunta. Sabia desde o dia em que decidi entrar no processo, Marina respondeu. E mesmo assim apresentou o documento de 6 páginas. Por causa disso, na verdade. Ela olhou para a rua lá embaixo. Quando você sabe que alguém vai tentar usar sua história contra você, a única resposta inteligente é contar essa história melhor do que ele jamais conseguiria. Com mais detalhe, com mais verdade, com mais consequência. Uma pausa. Ele esperava me encontrar na defensiva. Encontrou documentação. Armando deixou escapar algo que era quase um sorriso. O tipo contido de quem não sorri com facilidade, mas que, quando sorri, o faz de verdade. Renato tinha razão, ele disse. Marina virou a cabeça. Ele me ligou uma vez. Armando continuou com uma voz que ficou mais baixa, mais cuidadosa. Anos atrás, quando tudo estava desmoronando para você na estrutura viva. Ele me ligou pedindo conselho sobre como te ajudar. Não sobre o processo, não sobre a carreira,
Sobre como ficar do seu lado sem fazer você se sentir que precisava de ajuda. Ele pausou. Disse que você era o tipo de pessoa que carregava tudo sozinha, não por orgulho, mas porque não queria pesar em ninguém, e que o maior presente que alguém podia te dar era simplesmente estar lá sem fazer barulho. Marina ficou completamente imóvel. Eu não sabia que ele tinha ligado para o senhor. Ela disse, com uma voz que saiu menor do que ela pretendia. Ele pediu que eu não contasse. Disse que era suficiente saber que havia pessoas na torcida, mesmo que em silêncio. Armando olhou para ela com aqueles olhos que haviam visto muita coisa e aprendido a reconhecer o que importa quando aparece. Eu fiquei em silêncio por anos, mas acho que já passou do tempo de você saber. Marina virou o rosto para a janela. Não porque não quisesse ser vista, mas porque existem momentos em que a emoção é maior do que qualquer espaço e precisa de um segundo para encontrar forma. Quando se virou de volta, os olhos estavam úmidos, mas a voz estava inteira. Obrigada, ela disse, por ter ficado na torcida. E por ter ficado aqui agora. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Henrique Salles recebeu uma convocação formal. Não do banco, do conselho. Ele leu 2 vezes, como Gustavo havia lido dias antes. Mas a reação dele foi diferente, porque Gustavo tinha anos de experiência construindo muros, e Henrique tinha apenas o hábito de nunca precisar deles. Ligou para Gustavo imediatamente. A ligação não foi atendida. Ligou de novo. Nada. Ficou parado no escritório envidraçado com o celular na mão e o silêncio do outro lado como resposta. E entendeu, naquele momento, algo que pessoas como ele costumam entender tarde demais, que a proteção que ele achava que tinha era uma sombra que some quando a luz acende. Lá no andar de baixo, Cíntia Ramos estava atendendo um cliente com a atenção cuidadosa de sempre. Quando terminou, olhou para a sala de Henrique através do vidro. Viu ele parado com o celular na mão, o rosto diferente de todas as versões que ela havia visto nos anos que trabalharam juntos. Ela reconheceu aquela expressão. Era a expressão de quem finalmente entende que o chão que pisou com tanta certeza nunca foi tão sólido quanto parecia. Cíntia voltou os olhos para a tela do computador. E fez o atendimento seguinte. Dias depois, o Conselho de Fiscalização emitiu uma decisão preliminar, suspendendo Henrique Salles das suas funções enquanto o processo corria. O Banco Meridional foi notificado formalmente sobre a investigação, o que significava que o nome da instituição e o nome de quem a dirigia internamente entraria em registros que não desaparecem com uma nota de arquivamento. A doutora Vera ligou para Marina assim que a decisão foi publicada. É o primeiro passo, ela disse. Não o último, mas é real. Eu sei, Marina respondeu. Há algo mais. Vera fez uma pausa breve. Conceição Alves foi notificada de que o caso dela está incluído formalmente no processo. Ela vai receber assistência jurídica do Conselho sem custo nenhum. E o valor que foi retido arbitrariamente por semanas vai ser objeto de reparação. Marina fechou os olhos por um segundo. Semanas. 7 idas ao banco. Uma senhora que foi sozinha, sem saber que tinha direito, sem ninguém ao lado explicando que o que acontecia com ela era errado. Como ela reagiu quando recebeu a notificação? Marina perguntou. O filho dela ligou para a nossa equipe, Vera disse, com uma voz que tinha algo diferente dentro. Ele disse que a mãe chorou, que foi a primeira vez que ele viu a mãe chorar de alívio em vez de cansaço. Marina ficou em silêncio por um momento. Esse é o motivo, ela disse por fim. Não é o Gustavo, não é o Henrique, não é o processo. É ela. São as pessoas que foram embora achando que tinham feito algo errado quando não tinham feito nada. Eu sei, Vera disse. E é por isso que o seu nome vai estar associado a uma mudança real quando tudo isso terminar. Marina desligou. Ficou sentada na escrivaninha do quarto pequeno, com a estante de livros na parede e a foto emoldurada no corredor e o apartamento inteiro quieto ao redor. Abriu a gaveta. Tirou a caixa. Abriu. Os diplomas estavam lá. Os certificados. As cartas. O desenho do foguete de Lucas com 3 janelas e 3 corações. Ela olhou para cada coisa com uma atenção diferente de todas as vezes anteriores. Não com saudade, não com dor, com reconhecimento, porque aquela caixa não guardava o que ela havia perdido. Guardava o que ela havia sobrevivido. E sobreviver
ela havia aprendido, é apenas o começo da história, não o fim. Algumas semanas depois da audiência, o processo ganhou força de uma forma que nem mesmo a doutora Vera havia previsto com essa velocidade. O relatório de auditoria interna que Gustavo Álvares havia arquivado anos atrás dentro do Banco Meridional foi recuperado pelos investigadores do Conselho e confrontado com os registros reais das transações. A diferença entre o que o documento dizia ter sido corrigido e o que de fato aconteceu nos anos seguintes era grande demais para ser explicada como negligência, pequena demais para ser coincidência e documentada demais para ser negada. O advogado de Gustavo tentou 3 estratégias diferentes em 3 semanas. Nenhuma sustentou. Na última, tentou argumentar que Marina havia agido motivada por ressentimento antigo e apresentou como prova justamente os documentos que ela mesma havia entregado ao conselho voluntariamente. A conselheira Dália Rocha olhou para o advogado com a paciência de quem já viu muita coisa e disse, com uma brevidade que dispensava elaboração: "O senhor está usando como argumento de ataque exatamente o material que a própria parte apresentou como prova de transparência. Isso não enfraquece a parte, enfraquece o argumento." O advogado não respondeu. Gustavo Álvares foi afastado do cargo de diretor administrativo do Banco Meridional, enquanto o processo de responsabilização corria. O relatório da obra pública, aquele que havia sido arquivado anos antes, o mesmo que Marina havia elaborado com precisão e entregado a um homem que o engavetou, foi reaberto pelos órgãos competentes de fiscalização de obras públicas. Dessa vez, com o nome de quem havia ordenado o arquivamento devidamente registrado. Henrique Salles permaneceu suspenso. O processo interno do banco concluiu que a destruição do cheque de Marina configurava conduta grave e passível de demissão por justa causa, não apenas por ela, mas pelo padrão documentado nos 11 casos. A instituição, pressionada pela investigação do Conselho, emitiu uma nota pública reconhecendo as irregularidades e anunciando a criação de um canal independente de ouvidoria para clientes. Não era tudo que precisava mudar, mas era real. E real, Marina havia aprendido. Vale mais do que perfeito. A ligação da Ordem dos Engenheiros chegou numa manhã comum, enquanto Marina tomava café e Lucas discutia com Dona Sônia sobre a quantidade de açúcar que cabia numa xícara sem se tornar um problema de saúde pública. Marina atendeu. Ouviu. Agradeceu. Desligou. Ficou parada com o celular na mão por alguns segundos. "O que foi?" Lucas perguntou, lendo o rosto dela com aquela habilidade que nunca falhou. "Me convidaram para participar de um grupo de trabalho." Ela disse devagar, como quem ainda está encaixando as palavras na realidade. "Um grupo de revisão de protocolos de fiscalização de obras públicas." Pausa. "Com base no relatório que eu apresentei anos atrás." O silêncio durou exatamente 2 segundos. Depois Lucas jogou os braços ao redor da mãe com aquela força desajeitada e honesta dos jovens que ainda não aprenderam a calibrar o próprio tamanho, e Dona Sônia pousou a xícara com um estalo seco que dizia tudo sem dizer nada. "Pai sabia", Lucas disse com a voz abafada pelo ombro da mãe. "Ele sempre soube que isso ia acontecer." Marina fechou os olhos dentro do abraço do filho. "Ele sabia de muita coisa", ela respondeu. Dona Sônia chegou perto. Colocou a mão nas costas da filha. Aquela mão que havia colocado luz no corredor em noites escuras, que havia enchido xícaras sem ser pedida, que havia segurado sem apertar, quando era para segurar, e apertado sem avisar, quando era para não largar. "Filha", ela disse, com aquela voz que não precisava de volume para ter peso, "o Renato não foi embora. Ele ficou em tudo que você fez desde então." Marina abriu os olhos e deixou as lágrimas virem, não as silenciosas de contenção, não as abafadas de quem não quer ser vista, as inteiras. As que chegam quando a pessoa finalmente permite que o tamanho do que viveu ocupe o espaço que merece. Dias depois, Marina foi ao Banco Meridional, não à agência central. A nova gerência interina, instalada enquanto os processos corriam e as estruturas internas eram reorganizadas. Ela foi depositar o novo cheque que a construtora Vértice havia reemitido. O mesmo valor, o mesmo trabalho, a mesma Marina. A atendente que a recebeu era jovem com um sorriso profissional e eficiente. Pegou o cheque, digitou os dados, confirmou os documentos com cortesia e competência.
O processo inteiro levou menos de 5 minutos. Quando Marina se levantou para sair, a atendente disse: "Obrigada, senhora Fontes. Tenha um bom dia." Marina olhou para ela por um momento. Uma jovem fazendo seu trabalho com dignidade. Exatamente o que sempre deveria ter sido. "Obrigada," Marina respondeu. "Você também." Saiu pela porta de vidro. Lá fora, o sol estava forte e a calçada cheia do movimento habitual da cidade. Ela ficou parada por um instante no meio daquele fluxo. Pessoas passando, carros, o barulho constante de uma cidade que não para, e respirou fundo. Não havia triunfo ruidoso naquele momento. Não havia o tipo de vitória que aparece nos filmes, com música crescente e closes dramáticos. Havia algo mais duradouro do que isso. A sensação quieta e sólida de quem fez o que precisava ser feito e pode olhar para frente sem nada puxando para trás. Numa tarde daquela mesma semana, Cíntia Ramos recebeu uma carta do Conselho de Fiscalização. Era um reconhecimento formal pela contribuição ao processo. O tipo de documento que não tem valor monetário, mas que tem um peso diferente. O peso de ter o nome vinculado a algo que importou. Ela leu na copa do banco sozinha, durante o intervalo do almoço. Dobrou a carta, guardou na bolsa. E voltou ao trabalho com o mesmo passo de sempre. Porque Cíntia Ramos não precisava de plateia para saber que havia feito a coisa certa. Sabia desde a noite em que enviou aquele e-mail ao conselho, sozinha na frente do computador depois do expediente. Algumas das melhores decisões da vida são tomadas sem testemunha nenhuma. Décio Fonseca, o senhor que havia ficado calado naquela manhã no banco e carregado esse silêncio como um peso até decidir transformá-lo em depoimento escrito, recebeu uma ligação de Armando Queiroz, agradecendo pela contribuição. "Eu devia ter falado naquele dia," Décio disse, com a voz direta de quem não tem mais idade para rodeios. "O senhor falou quando precisava," Armando respondeu. E foi suficiente. Décio ficou em silêncio por um momento. "Aquela mulher está bem?" "Está mais do que bem." Fico aliviado. Uma pausa curta. A gente não percebe quanto pesa ficar quieto até que finalmente fala. A última conversa entre Marina e Armando aconteceu no escritório dele, no final de uma tarde em que a luz entrava oblíqua pela janela e deixava tudo com aquela qualidade dourada que pertence só ao fim dos dias bons. Armando tinha 2 documentos sobre a mesa. O primeiro era o desfecho formal do processo. Henrique afastado, Gustavo responsabilizado, o banco notificado, os 11 casos registrados com reparação em andamento para cada um. O segundo era uma proposta. "A doutora Vera quer que você integre o grupo consultivo do Conselho de Fiscalização", Armando disse, empurrando o documento na direção dela. "Não como funcionária, como consultora independente, com liberdade para continuar seus projetos de engenharia e contribuir com análises técnicas quando o conselho precisar." Ele pausou. "É o tipo de trabalho que deveria ter encontrado você há muito tempo." Marina leu o documento. Leu de novo. "Por que eu?" ela perguntou. Não por insegurança, por honestidade. Armando retirou os óculos com o gesto de sempre. "Porque você entrou numa sala de audiências com a sua própria história como vulnerabilidade e a transformou em argumento. Porque você encontrou o padrão antes dos investigadores. Porque você pensou primeiro em Conceição Alves quando a decisão saiu e não em si mesma." Ele recolocou os óculos. "E porque o Renato me ligou uma vez dizendo que você tinha a mente mais justa que ele já tinha conhecido." Depois de tudo isso, eu concordo com ele. Marina ficou com os olhos no documento por um longo tempo. Pensou no envelope com 4 pedaços de papel, no ônibus de volta para casa, na cozinha com Lucas e Dona Sônia, na escrivaninha à noite com a luz do corredor acesa, na gaveta, na caixa, em tudo que ficou guardado por anos que finalmente havia encontrado o lugar certo para existir. Pensou em Conceição Alves, que havia voltado 7 vezes e que chorou de alívio quando finalmente alguém disse que ela tinha razão. Pensou em Renato, não com a dor de antes, mas com o tipo de saudade que não paralisa, o tipo que caminha junto. "Eu aceito", ela disse. Naquela noite, Marina chegou em casa mais cedo do que o habitual. Lucas estava na varanda com o livro, um novo, sobre física quântica, porque o sistema solar havia se tornado pequeno demais para o tamanho das perguntas que ele carregava. Dona Sônia dormia na poltrona da sala com o bordado no colo e os óculos ainda no nariz,
O sono leve de quem descansa porque sabe que as pessoas que ama estão bem. Marina foi até a varanda. Sentou ao lado do filho. Como foi? Ele perguntou, sem tirar os olhos do livro. Foi bem, ela disse. Lucas abaixou o livro. Olhou para a mãe com aquele olhar que herdou do pai. Não o formato, não a cor, mas a qualidade. A forma de olhar que não pergunta o que aconteceu, mas o que aquilo significa. Mãe, ele disse. Você sabe o que eu penso quando olho para você? O quê? Penso que o mundo tentou te convencer de que você era menor do que é. Por muito tempo. Ele fechou o livro sobre os joelhos. E você nunca acreditou nisso, mesmo quando parecia que acreditava. Marina ficou olhando para o filho por um tempo longo. Havia momentos em que ela olhava para Lucas e via Renato tão claramente que o coração pausava por um segundo antes de continuar. Não de dor, de gratidão. A gratidão específica e poderosa de quem perdeu alguém e descobriu que perder não é o mesmo que deixar de ter. Renato estava nos olhos do filho. Estava na frase do quadro da escrivaninha. Estava na ligação que havia feito a Armando sem que ela soubesse, pedindo conselho sobre como ficar ao lado de alguém forte sem fazê-la sentir que precisava de apoio. Estava em cada passo que ela havia dado desde então. Seu pai me ensinou isso. Ela disse por fim. Sei, Lucas respondeu. Ele me ensinou também. Ficaram em silêncio por um bom tempo, mãe e filho, na varanda do apartamento pequeno com as árvores da rua balançando levemente lá embaixo. Dona Sônia roncou suavemente na poltrona e os dois se olharam com um sorriso compartilhado de quem divide uma vida inteira em gestos pequenos. O mundo lá fora não sabia o nome de Marina Fontes, mas ia saber. Não porque ela precisava de reconhecimento. Não porque a história que viveu merecia um holofote, mas porque o que ela havia feito, entrar numa sala com a própria ferida como argumento, falar quando seria mais fácil calar, pensar primeiro em quem não tinha voz antes de pensar em si mesma, era o tipo de coisa que muda o tamanho do espaço que as pessoas ocupam no mundo. Ela havia entrado num banco com um envelope e saído com os pedaços de algo que era seu. E com esses pedaços, ao invés de jogá-los fora, ao invés de escondê-los no fundo de uma gaveta, havia construído algo que um homem arrogante num dia equivocado nunca poderia ter previsto. Uma ponte, para que ninguém mais precisasse atravessar sozinho o que ela atravessou. Isso era a vitória, não o processo, não a suspensão, não o cargo novo ou o reconhecimento formal. Era isso, a certeza de que o que dói em nós, quando a gente tem coragem de não deixar que vire silêncio, pode se tornar proteção para alguém que ainda nem sabe que vai precisar dela. Marina olhou para o céu sobre as árvores. Estrelado, enorme, indiferente à escala dos problemas humanos da forma reconfortante que só o céu consegue ser. Vamos ver a vovó dormir mais um pouco? Ela disse. Lucas sorriu. Largo, real, do tipo que não precisa de motivo além de estar bem. Vamos. E entraram.